O empate diante do Rosário Central e a eliminação precoce na Copa Sul-Americana faz com que o Beira-Rio se transforme em um verdadeiro caldeirão. A pressão ao departamento de futebol, Felipe Becker e Magrão, é imensa e o presidente Alessandro Barcelos revê algumas posições na principal pasta do clube. Reuniões marcam o dia, tanto no Beira-Rio quanto no CT Morada dos Quero-Queros, e o futuro do futebol colorado está em xeque. Afinal, quem pode ser o novo vice ou ainda um talvez novo executivo pintando por aí? Abel Braga? Nenhuma chance. D'Alessandro? Menos ainda. É um conhecido desde a reforma do Beira-Rio que pode pintar no vestiário colorado. A gente vai falar sobre isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores, tanto do Beira-Rio quanto lá no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada. Fica comigo até o final do vídeo, cara, te inscreve no canal que ajuda pra caramba o meu trabalho e também, ó, deixa aquele teu like bacana, porque o teu like me leva mais longe. Se puder compartilhar nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes, também é bem bacana, porque eu tenho uns bastidores importantes aqui, desde o Internacional ali no Beira-Rio e também em Alvorada. A questão é simples, tá? A queda na Copa Sul-Americana fez com que o Beira-Rio fervesse demais. E os pares da gestão estão extremamente incomodados com o departamento de futebol e querem mudanças já. Faz o seguinte, vamos falar, só que antes, entra em kto.com, faz teu cadastro e utiliza o cupom ERNEST para ganhar 20% de bônus do teu primeiro depósito. kto.com é onde a diversão acontece, um site para maiores de 18 anos e lembra sempre, te diverte com responsabilidade. Gente, vamos lá, vamos falar do Inter porque é o seguinte, tá? Depois da queda na Copa Sul-Americana, muita coisa já aconteceu madrugada depois, né? De que o jogo acabou, coletivas, também madrugada dentro, conversas entre os pares da gestão ao longo do dia, manhã, tarde, e há possibilidades reais de mudanças na pasta. Felipe Becker, que antes poderia receber diretores para lhe ajudar no comando do futebol e do vestiário, pode vir a deixar o VP, ou a vice-presidência, para que outro nome possa entrar no vestiário colorado. Magrão também. O cargo de diretor executivo pode ser extinto e aí, a partir disso, um novo executivo ou até mesmo um executivo com um coordenador de futebol. Tem que a gente fazer meio que uma linha do tempo, tá? Porque o Inter esperava trazer o coordenador Abel Braga, né? Queria trazer o Abel para dar um estofo para o Roger e também segurar um pouco o ânimo da galera, né? O ânimo da torcida para com o Magrão, que está extremamente visado, principalmente após algumas matérias aí envolvendo o Luca Drummond, matérias do Thiago Suman. Vocês já devem ter visto, se não viram, procurem aqui no YouTube, lá no canal Íntias, tá? A pressão interna e externa diante dos fatos ao executivo é muito grande. O Felipe Becker também já tinha uma possibilidade de deixar a pasta por conta da família. A família já tinha pedido para ele sair do futebol. E aí talvez o útil ao agradável seja a alternativa do presidente Alessandro Barcelos. Por que eu falo alternativa? Porque é o seguinte, o futebol do Inter ele começou com o Convergência Colorada, né, com o João Patrício Herman. Depois ele foi pro Emílio Papaleuzinho, que é do I9 Inter, outro grupo que apoia a gestão. Voltou para o Convergência Colorada com o Felipe Becker. E aí, a partir daí, agora, o povo do clube quer nominar alguém. A ideia de ter diretores já não agrada mais o movimento, né, que é muito ligado, inclusive, à torcida. E o nome do José Amarante,
que já foi vice de administração, perdão, do Estádio Beira-Rio na época do Giovanni Luigi, em 2013, 2014, e um dos grandes nomes da reforma do estádio, pode ser alçado, então, à vice-presidência. O que isso acarretaria? Bastante coisa, porque o perfil do Amarante é diferente do perfil do Becker. Em que sentido? O Becker hoje ele é uma figura política, ele está ali para as coisas meio que só, vamos dizer assim, serem encaminhadas. Ele não é bem um executor, né? Ele é um cara que fica olhando o rumo político da coisa, a política de futebol, se é que o Inter tem, tá? O Amarante já é um cara mais ativo, o Amarante gosta de falar, o Amarante gosta de mandar, o Amarante gosta de botar a mão na massa. E isso talvez conflitasse um pouco com a questão Magrão, ou a questão do novo executivo, ou um coordenador técnico que venha a ser. O Amarante, ele já foi 2 vezes presidente do Conselho Fiscal, ele já foi candidato à presidência também pelo Inter, em 2000, se eu não me engano, 2016, tá? Pelo sócio deliberativo, quando foi o presidente Marcelo Medeiros escolhido, depois ainda, lembra? Lá da gestão do Inominável, né? 2015 e 2016. Ele depois também concorre agora, indicado à gestão, inclusive, né? Ou pela gestão, a cadeira de presidente do Conselho Deliberativo. Ele acaba perdendo para o filho do Sérgio Yurren, que era o atual presidente do Conselho, o Gustavo Yurren. E aí, com isso, então, ele não fica num ostracismo, mas ele acaba perdendo o protagonismo que se esperava, né? Porque ele abre mão de ser candidato à presidência pelo povo do clube, para o povo do clube apoiar o Alessandro Barcelos e basicamente ir para o pátio no ano passado. Uma vez que tinha o Roberto Melo e outras possibilidades, né, de outros nomes aí que estavam tentando também buscar algumas junções de movimentos para se alçar ao pátio. Vocês conseguem entender tudo que está acontecendo, né, para alinhavar aí o novo contexto político do clube? Porque é o seguinte, Convergência muito desgostoso com os rumos da coisa. I9, mais ainda, o I9, por exemplo, tem o alemão Milano, o Luiz Caldas Milano Júnior, como diretor da base. E também está incomodado. Muita gente já me disse, inclusive, que o I9 pressionou o presidente Alessandro Barcelos para que, se o Magrão não for demitido após essas questões do Lucas Drummond, ele, I9, vai deixar a gestão. Isso é um ponto importante, porque o presidente perde um grupo que é bem forte dentro do Conselho Deliberativo. Enquanto isso, o Movimento Intergrande olha tudo, observa, né? Mas é bem fato também de que o Amarante e a ligação com o Giovanni Luigi, ela pode ser um momento de paz, entre aspas, né? Entre oposição e situação. Porque certamente o Amarante conversaria mais com o MIG, conversaria mais com o ex-presidente Giovanni Luigi, com o próprio Fernando Carvalho, que apareceu agora com o presidente Alessandro Barcelos nas últimas semanas, antes da demissão do Eduardo Cudê e a chegada do Roger Machado. Enfim, a grande questão está, se o presidente demite o Magrão, ele falha com sua palavra mais uma vez. Porque começa a questão do Cudê, né? De que o Cudê ele renova com o Inter em dezembro do ano passado com a promessa de que manteria, né, todo o ano como treinador, como seria mantido todo ano como treinador, e depois sim, aí pensaria se em 2025 iria continuar na Casa Mata ou não. O presidente, pela pressão e por tudo que estava acontecendo nas eliminações do Campeonato Gaúcho, possibilidade de eliminação na Copa do Brasil, possibilidade de eliminação também na Copa Sul-Americana, acaba aceitando o pedido de demissão do Cudê. O Cudê mesmo diz assim, cara, pode me demitir, então se tu tá com muita pressão externa e interna, bota a ficha lá. E aí o presidente, então, tira o seu, entre aspas, parceiro, amigo, o seu talvez par,
Porque vamos falar sério, né? O que o Cudê fez em 2023 que levou também o presidente Alessandro Barcelos a ser eleito, né? O Cudê foi um grande cabo eleitoral do presidente Barcelos, assim como o Gustavo Grossi e o trabalho na base. Tá? Então, ter de demitir o Magrão, depois de o Magrão sair do Miami, do Inter Miami, deixar efetivamente o Inter Miami, seria também uma espécie, entre aspas, de traição a um par, a uma ligação, a um amigo, né, dentro da gestão como um todo. E aí, claro, né, tu pode me olhar e dizer, amigos, negócios à parte, né? É o que provavelmente o presidente Alessandro Barcelos vai fazer. Certamente, entre hoje, quarta-feira e quinta-feira, muita novidade pode pintar no futebol colorado. E eu te trago tudo aqui no canal e também no Vozes do Gigante, em vozesdogigante.com.br e principalmente nas redes sociais aí, tanto minhas quanto do Vozes, beleza? Tamo junto. Se tu chegou até aqui, valeu demais. Não te esquece de deixar teu like, de compartilhar e principalmente comentar aqui o que tu acha da situação do Internacional em 2024. Valeu, forte abraço, tchau!